Nem sempre as circunstâncias proporcionam ao chefe do governo a oportunidade para, num discurso, esclarecer o seu pensamento ou elucidar o público sobre problemas correntes ou objetivos a atingir. Mas os atuais meios de comunicação permitem conversar diretamente com as pessoas, sem formalismo, sem solenidades, sempre que seja julgado oportuno ou necessário. E é essa conversa em família que vou tentar estabelecer de vez em quando através da rádio e da televisão. A minha mãe não tinha uma psicose, no sentido de não alterava a realidade, os psicóticos alteram a realidade, têm alucinações, essas coisas todas. E ela não tinha nada disso. Não, ela tinha, digamos, uma neurose depressiva, fóbica, obsessiva e histérica. Ela tinha estas coisas todas. Claro que toda a gente sabia. Há cartõezinhos do Salazar dizendo espero que a Dona Teresa esteja melhor, constantemente. Portanto, sabia a família, sabia os amigos, sabia toda a gente. Portanto, uns diziam aos outros, com certeza que isto não era nada escondido. Os nada. meus amigos sabiam, normalmente, até porque a mãe, enquanto esteve bem, tinha uma relação excelente com a juventude, portanto todos os meus amigos se lembravam dela. A Dona Teresa Barros, eu não a conheci, dou-me bastante como filho, que é o Miguel Caetano, e o que é dito é que a mãe entrou numa depressão melancólica, daquelas que não se consegue fazer nada, por mais medicamentos que se lhe dava, só ficava meia amortecida com os medicamentos, mas não fez nenhuma alteração. Adoece na casa onde nós vivíamos, que era na Rua Fernão Lopes, que é no Saldanha, e senta-se numa cadeira e, curiosamente, diz: eu não sou capaz de mais de viver. Mas não era capaz nem de sair, nem de ter as pessoas em casa, nem de ir aos eventos sociais, como agora se diz, por aí fora. Não sou capaz, não faço mais nada, não vou. Não. E estava profundamente triste. A doença, entre outras coisas, para além daquela forma de depressão, cada vez lhe dava à minha mãe maior sofrimento. Portanto, é um período de grande sofrimento que se vai prolongando, aumentando ao longo dos anos, um grande mal-estar, uma grande tristeza. A minha mãe era uma pessoa alegre. Quando não chorava era alegre, só quando as coisas lhe tocavam muito. Era uma pessoa, uma sensibilidade impossível. Qualquer coisa que se dissesse tocava, percebe? E isso era um bocado difícil às vezes, porque mesmo para mim, filha, eu não podia magoá-la, não podia ser contra ela, não podia. Portanto, era complicado. Sentíamos aquela pessoa frágil e não tínhamos que funcionar em relação a isso. O meu pai pensou que mudar de ambiente que lhe poderia ser muito favorável. Vivíamos no andar, junto ao Saldanha, onde eu tinha nascido, e portanto já há muitos anos, e o meu pai encontrou uma moradia junto à Avenida da Igreja que comprou nessa altura. Não tinha dinheiro para comprar, comprou com um empréstimo da Caixa Geral de Depósitos. Nessa altura ele tinha saído do governo e abriu um escritório de jurisconsulto. E muda de casa, portanto muda em outubro de 60. Eu estou a marcar esta data com importância,
porque a mudança suponho que é 25 de outubro, ou 24 de outubro, e o meu avô João de Barros, pai da minha mãe, morre a 25. Isto foi uma questão muito importante. A relação da minha mãe com o meu avô era enorme. Todo o seu interesse cultural tinha sido transmitido pelo pai. A relação dela com o pai, poeta, e os poemas era muito grande. E a morte do pai ter sido em cima da altura da mudança levou a que a minha mãe tivesse tido, de repente, uma reação de... A casa tinha-lhe trazido mal-estar, não lhe tinha trazido sorte. O meu pai admirava imenso o João de Barros. Eles eram muito cultos os dois. E depois, todas as quartas-feiras, nós íamos lá jantar, não é? E à noite, quem conversava com o João de Barros não eram os filhos, era o meu pai. Ele é que conversava imenso, porque tinha imensas coisas de livros que tinham lido e trazia um livrinho. Tenho este livro para o seu doutor, tenho este para o seu doutor. Pronto, ia trocando os livros e a minha mãe conseguiu ser, eu acho interessante, que ela conseguiu ser filha de João de Barros e mulher de Marcelo Caetano. Uma gaivota azul morreu no mar e o seu corpo, de cândida energia, sobre uma onda vem naufragar ao cais de onde partira certo dia. Tinha as asas abrindo ao vento, o peito arqueado ainda, como se aspirasse o perfume do largo e insatisfeito, mais distância quisesse e conquistasse. E em seus olhos, que a morte não cerrara, tanto a sede do ignoto desvairou, fiquei-me a adivinhar a visão clara de um mundo que só ela desvendou. Nesta doce manhã de primavera, não entristece vê-la morte assim. Vou quebrada à hora da quimera, quando a vida parece não ter fim. Minha mãe, por outro lado, tinha uma péssima ligação com a mãe, mas que ela não dizia nada, ela engoliu sempre. Ela nunca disse que tinha sido magoada pela mãe constantemente, que a preteria constantemente. E eu digo só ao meu avô, por quem tinha uma admiração imensa e um amor imenso, e o meu avô com ela. Portanto, ela foi a menina também do pai. Foi chamado então o Dr. Polónio, o professor Dr. Polónio. E o Dr. Polónio foi muito interessante para a minha mãe, porque era um homem muito culto, e portanto ela ficou logo a gostar muito dele, não é? E conseguia conversar imenso com ela. Ele tinha uma ideia psicanalítica das coisas, mas não era psicanalista. Pronto, portanto, ele era psiquiatra. Não se valorizava na altura a distinção entre cérebro e mente. São coisas muito diferentes. Cérebro e mente é igual, é tudo igual. Portanto, tem uma perturbação mental, o cérebro também está perturbado. O que é que vamos fazer ao cérebro? Dentro do país, passaram a chamar-me Egas Muniz. Mas no estrangeiro conhecem-me nos meios médicos por Muniz. Decidi-me, nos últimos meses de 1925, a fazer a primeira experiência. Hesitei se devia preferir o bromo ou o iodo. Depois de uma série de confrontos, optei pelos sais de bromo, por os julgar menos irritantes, apesar do iodo ser mais opaco que o bromo. Adquiri um tubo fino de borracha que cortei em pedaços pequenos e enchi de diferentes solutos de brometos. Liguei esses tubos a um cartão e coloquei-o num hemicrânio que foi a radiografar ao serviço de radiologia do Hospital de Santa Marta. Notei uma excelente opacidade dos tubos através do meio crânio onde tinham sido colocados. O início experimental parecia prometedor. As primeiras investigações, e consideradas as mais válidas do Egas Muniz, que é fim de anos 20, princípios de anos 30, são as arteriografias dos membros. Depois foi subindo e começou a pensar também nas arteriografias cerebrais, que na realidade, sob o ponto de vista médico, tinham grande interesse. Porque até aí era um bocado por investigação de sinais e sintomas e vamos ver se acertamos.
Portanto, a ideia era fazer isto assim. Colapsava-se a artéria, expunha-se a artéria primeiro, claro, cirurgicamente, colapsava-se a artéria e depois, com esta seringa, injetava-se, espetava-se na carótida e injetava-se o produto de contraste e depois libertava-se a artéria de maneira que o sangue voltasse a correr e, portanto, com o sangue ia o produto de contraste que depois era radiografado imediatamente porque se dilui, claro, a circulação é dinâmica e muito rápida no cérebro e, portanto, fazia-se este procedimento desta maneira. O problema do sofrimento é muito importante aqui, porque este tipo de doenças, e eu conheci outros casos, o sofrimento chega a ser tão grande que quando as pessoas não têm uma grande formação que os defenda dessa solução, chegam a procurar o suicídio. E eu fiquei 3 anos em casa, sem sair nunca, nem sei sair, fazer aquelas coisas que faziam os jovens, que era ter festinhas em casas uns dos outros, jogar ténis, fazer essa vida, ir estudar, qualquer coisa. E eu interrompi tudo e fiquei em casa com ela, porque ela não podia viver sem mim. E depois, aí, pois consideraram, o Dr. Polónio também achou, era bom que eu me separasse dela, que eu estivesse longe dela. E ela aceitou perfeitamente e percebeu lindamente, nunca perdeu a inteligência. E então eu fui primeiro para o Algarve e depois daí fui para Londres. Mas quando eu voltei de Londres, 3 meses depois, eu só tive 3 meses em Londres, quando eu voltei 3 meses ela estava péssima. Dissemos ao Dr. Polónio que era bom termos uma conferência com mais pessoas. E veio lá o Barão Ana Fernandes, que às vezes quando o Polónio estava de férias ou qualquer coisa, era o Barão Ana Fernandes que vinha. A segunda grande descoberta de Egas Muniz foi a da chamada leucotomia pré-frontal, que é uma operação que incide sobre o cérebro de certos doentes mentais que o mestre concebeu como uma ideia genial que realmente teve uma repercussão em todo o mundo muito importante. No entanto, desde logo os resultados que se obtiveram foram muito interessantes e eu tive a felicidade, nessa altura, no ano de 1935, quando regressava da Alemanha de um período de estudo, de poder observar os 20 primeiros casos operados por Egas Muniz, que foram publicados no livro em França e que tiveram um grande êxito mundial. O professor Ana Fernandes, que tinha estado na Alemanha, não sei quanto tempo, 1 ano ou 2, 36, 37, 38, é por aí que ele esteve lá. E que vinha muito influenciado pela filosofia alemã, que facilitou este tipo de aparição da ideia da leucotomia. A minha postura em relação à leucotomia e a lobotomia, que era uma coisa mais larga, ainda que tirava maior, sempre foi de oposição. Nunca estive favorável a esse tipo de intervenções e tinha a sensação que eram qualquer coisa derivado da psiquiatria alemã dos anos 30. Possivelmente é uma certa, se calhar uma injustiça da minha parte, achar que era derivado da psiquiatria alemã, mas o facto é que a psiquiatria alemã dos anos 30 era uma psiquiatria perigosa. Era uma psiquiatria que começou a ser infiltrada, claramente infiltrada, por todo o movimento nazi que se foi instalando a pouco e pouco. O Pedro Polónio vai experimentando nessa altura e, portanto, há períodos em que está melhor e períodos em que está pior tudo o que havia de novos medicamentos, que era a área em que ele tinha apostado nessa altura, e não há dúvida nenhuma que tinham efeitos e que teve períodos mais positivos. O problema da decisão que depois leva à operação feita pelo Almeida Lima é quando os remédios deixam de ter efeito. E agora queria ler uma carta do professor Egas Muniz. Esta é de 30 de 5 de 36, 1936. Diz: meu caro Lima, desta feita as coisas correram inteiramente bem. Na reunião da Sociedade de Neurologia
de Paris, fez sucesso a angiografia, que teve aplauso de todos, depois lhe contarei. A maioria dos presentes com tendências neurocirúrgicas pediram esclarecimentos e todos tiveram palavras amigas para o método que alguns, exagerando o caso, querem fazer abandonando todos os outros métodos. E diz: fizemos ontem a primeira leucotomia, realizada em Paris. Tudo correu otimamente. E termina essa carta. Fez rebuliço em Sainte-Anne. Sainte-Anne é um hospital neuropsiquiátrico de Paris. Toda a gente quer ver a doente. Já compareceu a irmã que acha como outrora. Os internos andam tão interessados, e vá à frase, tão atrevidos, que dizem asneiras sobre o futuro da psiquiatria. O Egas Muniz teve uma espécie de uma epifania um dia. Isto é engraçado. Ter pegado num crânio de um morto, enfim, e disse, e pegou nele, e pegou no estilete, e disse: se fôssemos por aqui, talvez conseguíssemos introduzir uma modificação, sobretudo aqui na parte anterior do cérebro. Que já se tinha a ideia que a parte anterior do cérebro era talvez a parte mais nobre, onde os processos mentais mais importantes sofriam a integração final. Que eles iam estudando, isto é macabro, mas eles iam estudando em mortes, não é? Cortavam as cabeças e o Egas levava no carro para Santa Maria, onde ia estudá-los. Mas pronto, é assim que é a ciência, não é? Que era muito importante, não é? Porque eles tinham começado por ver um doente que não falava e não se mexia, não andava, parece, e esse doente morreu. Não fizeram intervenção nenhuma, ele morreu, e eles imediatamente foram ver o cérebro e nessa altura perceberam que havia uma área onde estaria inscrita a fala. Chegaram numa parte da conclusão que no lobo frontal estaria a personalidade, estaria a tristeza, estaria a alegria, estariam essas coisas todas, as emoções. Já não havia mais remédios novos, já não havia efeito, portanto a depressão, a tristeza, o sofrimento tornaram-se de tal maneira dominantes que era preciso encontrar outra solução. E isso, havia os eletrochoques, havia as insulinas, e é aí que se dá uma reunião dos 3 médicos, que o meu pai promove, eu julgo que em 66. E então, depois de se pensar muito, decidiu-se fazer... Já não se fazia grandemente nessa altura, já era uma coisa muito excepcional. Decidiu-se fazer então uma leucotomia. O meu pai, ouvido esses parceiros todos, tomou uma decisão. Eu digo que ele tomou uma decisão e vou contar porque é que digo isso. Porque é evidente que ele falou com os filhos. E quando falou comigo, e com os meus irmãos há de ter sido a mesma coisa, foi com um de cada vez, ele disse-me tudo o que se tinha passado, tudo o que tinha sido dito pelos médicos, e disse, depois de tudo isto, eu entendo que a solução é avançar tudo o que ouvimos, porque a mãe não pode continuar assim, e portanto temos que ir para a operação. E eu disse, bom, depois tudo o que o pai contou, eu também acho que ele não quer saber a tua posição. É um problema que eu não quero que os filhos tenham responsabilidade nisso. Portanto, sou eu que assumo e estou-vos a dar conhecimento, mas não quero que vocês participem nesta decisão. Disse, está bem, mas fica a saber que eu concordo. Nós dissemos apenas que ela ia ao hospital, que era para fazer um exame e que ela tomava uma injeção, não dava pelo exame. E assim foi. Mas ela, na véspera, teve uma presciência de qualquer coisa que perguntou ao meu pai: Marcelo, eu amanhã vou ao hospital, mas não é bem só para fazer um exame, é mais qualquer coisa, não é? E o meu pai disse: não,
Que eu saiba, não. Quer dizer, até a última não contámos, não é? É evidente que a opinião dela era importante, mas, olha, não sei. Eu nem sei como estas coisas são feitas. E ela lá foi para Santa Maria. E aí foi o Almeida Lima, que era o discípulo do Egas Muniz, que fez a operação. Depois havia a ligação entre a psiquiatria e a neurologia. O professor Barona também achava que sim, havia casos em que tinha interesse ou que se tinha indicação a fazer, e perguntavam também, quando se preparava uma intervenção cirúrgica dessas, perguntava a opinião do psiquiatra, ou o psiquiatra Barona Fernandes, é muito importante. Ele próprio dizia, isto é um caso que justifica. Quais eram os casos que ele achava que justificavam? Eram as chamadas grandes depressões melancólicas, porque não havia medicamentos eficazes para as depressões, nem para as fundas, nem para as outras, mas para as fundas não havia. E, portanto, uma depressão melancólica que se prolongasse 1 ano, 2 anos, 3 anos, vamos a isto. Realmente, a ideia de intervir sobre o cérebro para modificar alguns sintomas anormais da vida psíquica foi uma ideia inesperada, inotável e que teve consequências importantes, que realmente foram operados alguns milhares de doentes em todo o mundo, entre nós umas centenas, que foram estudadas pela Escola Portuguesa, sobretudo no Hospital de José de Matos, com os meus colaboradores, e conheço hoje umas dezenas de doentes que desde então fazem uma vida completamente normal. Quando, em 49, chega o professor Egas Muniz lá, ele escolheu o Júlio de Matos para fazer a tarefa completa do prémio, não é? Que consistia, portanto, nas operações, talvez 100 e pouco mais, de doentes de várias especialidades. Foi o convite que eu tive, não é? Para ir jantar à pressa, que deu-se a notícia, não é? Foi o Barona que me foi buscar a casa e que me levou com a mulher, não é? Depois para a casa dele, isto é ao fim do dia, e passamos depois a noite, não é? Comendo umas coisas. É a entrega do Prémio Nobel, portanto, com os embaixadores. Esta é a principal. Nos outros 2 anos em que ele concorreu, falava-se em atribuir o Prémio Nobel, mas ele não saía, não ia lá. E então, estes vieram diretamente com o prémio entregar-lhe. O Salazar designou o Júlio Dantas para ser o representante dele. E nós fomos convidados. Eu, como era a mais jovem do grupo, fui posta à frente. E nesta, estou aqui só a cara, rodeada pelos médicos todos, Barona Fernandes. Esta é feita dentro do hospital, na sala do Júlio de Matos. E estas são todas de casa, da recepção que ele fez. Ele tinha a melhor cozinheira do mundo e tinha uma recepção linda. Egas Muniz representa hoje para Portugal o orgulho de ter produzido um homem de ciência que, pela importância das suas descobertas, alcançou uma reputação mundial consagrada pela mais alta recompensa a que um homem de ciência possa aspirar. O seu nome fica sendo, no plano da descoberta científica, a mais prestigiosa personalidade de que a nossa geração se pode orgulhar. Havia um obsessivo, compulsivo. Era um homem que foi entrevistado por mim uma vez, vinha com frequência fazer um convite para ir jantar.
E eu dizia-lhe sempre uma desculpa qualquer, evidentemente, não é? Dizia, hoje não pode ser, talvez para a semana, a coisa. Esse homem desenvolvia uma gentileza, não é? Como se estivesse numa sala, como se eu fosse uma pessoa qualquer que eu encontrasse, não é? E queria levar a jantar. Eu achava-lhe muita graça e tal, 2 palavras, ia-se embora. Esse homem foi leucotomizado e ficou amorfo, parado, sem interesse. Portanto, uns ficavam parados, pioravam. Não teve nenhuma influência ele ter ganho o Prémio Nobel. Era o que havia de mais avançado na altura, e qualquer médico da minha geração, portanto, que se tenha licenciado nessas datas, não é? Nesse período, ainda eu digo da minha geração porque só estão vivos, da geração acima já não, ainda lhe dirá que, de facto, nessa época, qualquer deles teria, se estivesse nessa situação, recomendado que recorressem aí. Não era algo de misterioso que estava falando, não, fazia parte, tal como o eletrochoque, fazia parte do que havia para determinadas situações limites como o tratamento possível e aconselhável. Agora, passando para a parte da leucotomia, da tal intervenção cirúrgica para o tratamento de certas psicoses, portanto, o procedimento era isto. Era isto assim, não sei se isto assim está bem, era isto assim. Portanto, fazia-se um buraco de trépano, portanto, perfurava-se o crânio na região frontal e depois introduzia-se um dispositivo que foi inventado pelo professor Egas Muniz, que é este aqui, que se inseria neste buraco de um lado e depois do outro e era introduzido e depois fazia estas 6 destruições muito localizadas, muito pequenas, nos lobos frontais. Portanto, isto tem aqui uma graduação, para saber exatamente qual é a profundidade a que estamos dentro da caixa craniana, não é? Depois, quando chegava à profundidade que estava pré-estabelecida, isto carregava-se aqui nesta parte, isto vai para baixo e sai aqui uma lâmina. Não sei se está a ver. Se vê assim bem. Pronto. E isto rodava. E roda ainda. Portanto, seguramos aqui e fazemos este movimento de rotação que vai desenhar, digamos, uma esfera. E, portanto, era isto que se fazia. Com esta rotação havia uma pequena destruição do lobo, na região do lobo frontal, do tecido lobo frontal, e que era isto que está aqui desenhado. 3, 6 de um lado e depois a mesma coisa do outro lado. Portanto, era uma cirurgia, digamos, de algum modo invasiva, com certeza, mas não tão invasiva como o procedimento americano, que era inicialmente uma abordagem pela região temporal e depois agitar um estilete, provocando uma destruição muito mais acentuada do que a técnica de Egas Muniz. Ela sai da operação, ela não suportava peixe. Era uma coisa... nem cheirar. Mas tínhamos um cuidado lá em casa, nem só não comíamos peixe, como, enfim, nada, não havia peixe lá em casa. E ela sai da operação e eu entro no quarto e ela estava a comer peixe. E eu disse para a enfermeira, ela está a comer peixe? E ela diz, sim, muito bem. A dificuldade de prever os efeitos da leucotomia é que nós temos cérebros completamente diferentes, que vão desde o cretino ao Einstein. Isso teve repercussão, estamos em anos 40, teve repercussão
Os Estados Unidos adotaram muito estas ideias e então o tal Walter Friedman, que acho que executou centenas de intervenções deste tipo, a certa altura já fazia as intervenções no consultório. As pessoas chegavam ao consultório, esperavam um bocadinho, iam para o sítio, ele lá fazia, tinha um aparelho especial, furava o teto da órbita e fazia uns cortes e tal. Pronto, primeiro, euforia, isto vai ser um método terapêutico fantástico, finalmente. Depois disse que não era bem assim. Depois ela esteve internada ainda um tempo, a seguir a operação na Casa de Saúde aqui de Belas, e estava mais suave, com a sensibilidade um bocadinho mais embutada. Portanto, ela não, o meu irmão separou-se, ela já não sofria da mesma maneira. Pronto, é uma coisa que tem que acontecer. São coisas que acontecem, pronto. De antes não, ela ficaria numa tristeza, numa angústia, uma coisa enorme. Outra coisa qualquer, outro esfolava o joelho. Para ela já não ficava nada tão aflita. Pronto, trata-se o joelho. Em regra, as pessoas depois da leucotomia ficavam mais calmas. Mas pouco mais do que o mais calmo. Alguns ficavam reduzidos ao que na altura se chamaram os vegetais. Outros não, faziam enfim, incomodavam menos. Eu acho que basicamente era este, incomodavam menos. Mesmo nessa altura, a leucotomia só se fazia em doentes psicóticos. Os tais que alteravam a realidade, os tais que podiam ser violentos, os tais agressivos, autoagressivos, automutilantes, pronto, podiam matar. Nesses fazia-se e alguns ficavam mais tranquilos. E deixavam de ter aquele tipo de agressão e não tinham audições, nem visões, nem nada. O grande cientista e neurologista inglês Jefferson, que fez centos de leucotomias, disse que era impossível prever exatamente o resultado da intervenção, por mais exatamente e precisamente que ela fosse executada. Em 1935 há um congresso internacional de neurologia em Londres, em que os investigadores apresentam uns casos, digamos, experimental de lesões provocadas em chimpanzés. Eram 2 chimpanzés que ficaram conhecidos na história da neurologia, que era Lucy e Becky, e que a experiência fundamentalmente consistia nisto: fazendo uma lesão cirúrgica no lobo frontal de um dos hemisférios, portanto unilateral, o animal mantinha-se, depois da cirurgia, de recuperar, mantinha-se mais ou menos na mesma, portanto tinha o seu comportamento normal. Se o estimulassem, se o aborrecessem, se o enervassem, ele reagia adequadamente, enervava-se também, reagia violentamente, mas se fizesse lesão também num outro lobo frontal, ou seja, se houvesse uma lesão nos 2 lobos frontais, o animal ficava apático, podia-se ir provocar, estimulá-lo com coisas desagradáveis e que o animal não reagia da mesma maneira, ficava apático, digamos que indiferente. Portanto, foi essa a ideia que o professor Egas Muniz utilizou nesta técnica. Convém situar o problema é que naquela altura, 1935, 40 até 1950, não havia terapêutica médica, não havia medicamentos para tratar eficazmente as doenças psiquiátricas. A psicanálise nessa altura era interessante, porque eu ainda não tinha feito o meu curso, ainda não tinha feito a minha psicanálise, portanto ainda pouco sabia disso, mas ao nosso lado nós vivíamos no lado esquerdo, no lado direito vivia o Dr. Alvim, que foi um dos primeiros psicanalistas, que veio da Suíça de crianças. A personalidade da minha mãe recusaria, enquanto lúcida, totalmente a psicanálise, também lhe digo já. Note que, por aí, não era uma coisa comum, não era uma coisa... E nem todas as personalidades aceitam ser psicanalizadas. Acabávamos por saber pouco. Pronto, não foi assim uma grande pesquisa sobre a psicanálise. Embora eu hoje pense que se ela tivesse feito uma psicanálise, a coisa se tinha resolvido muitíssimo bem. A psicanálise em Portugal encontrou uma grande hostilidade da parte do professor Barona Fernandes. Opôs-se. Houve uma altura em que se tentou, já nos anos 60, em que se procurou fundar uma associação psicanalítica portuguesa, uma coisa assim, que o professor Barona Fernandes se opôs dizendo, quando muito, isto poderá ser
considerado uma disciplina ligada à ordem dos médicos, não tem nada a ver com o resto, é uma disciplina de pouca importância. Invenções como a leucotomia ou outras, ou até medicamentos, não nos vêm dar grande ajuda. O que nos interessa, sim, a nós psiquiatras, é que nos deem meios de procurar, por um lado, eliminar a doença mental, melhorando a sociedade à nossa volta, de modo a que todos em conjunto possamos, especialmente através não de medicamentos ou de operações como esta, mas acima de tudo através da palavra, através daquilo que nós chamamos de psicoterapia, influenciar, modificar, melhorar e curar até muitas destas perturbações mentais. Era uma pessoa que tinha uma personalidade muito bem definida, muito afirmativa, digamos, e que o ser posto em causa através de vamos lá ver o que é que a sua infância levou a distorcer e a isso que leva a essa doença e tal, seria desmanchar tudo aquilo que era a sua construção, entre outras coisas, não só a formação de infância, da cultura e tal, como até depois da sua formação. É uma pessoa que se converte porque quer e cria uma cultura religiosa fortíssima, que tem uma formação de caráter também fortíssimo, cultural, e tudo isso seria muito difícil naquela altura, e eu sabia que ela tivesse aceito. Tem havido uma evolução na religião católica muito marcada, muito marcada. A psicanálise já chegou a estar, não sei se excomungada ou ostracizada pela... hoje em dia não. Hoje em dia as coisas... Até o Papa Francisco fez um período de psicanálise pessoal na Argentina. O meu pai tinha em casa livros sobre os não sei quantos sonhos do Freud e não sei o quê, já nem me lembro do nome dos livros, mas tinha, portanto, era algo que ele tinha também manifestado interesse. E conta à minha irmã que, quando vinha das aulas em que havia problemas de psicanálise, que ele lhe dizia, conta lá o que é que foi, e que se mostrava interessadíssimo e lhe fazia imensas perguntas sobre o que é que tinham ensinado sobre essa área. Mas, no caso da minha mãe, não foi possível pensar essa solução. Os primeiros tempos foram de grande animação para a família, dizendo, o próprio Miguel Caetano diz, a minha mãe parecia o que tinha sido antes da depressão. Voltou a acompanhar o meu pai, voltou a ter a família toda em casa, aquelas coisas que não se faziam passaram-se a fazer outra vez. Portanto, foram, não sei se 2 ou 3 anos assim, bastante bons. Os resultados da cirurgia foram muito positivos. Digamos que uma parte, logo a seguir, pode ter afetado uma parte da vida ativa, digamos, mas como a minha mãe já praticamente não tinha vida ativa, só para quem a tinha conhecido antes, muito ativa, mulher de grande cultura, muita intervenção, é que poderia comparar, porque comparando com os tempos da doença, já não se podia dizer que tinha havido uma redução da sua capacidade de iniciativa, atividade. Mas ao mesmo tempo recuperou uma grande tranquilidade, diminuiu imenso o sofrimento em que ela estava e manteve-a desperta, porque continuou a acompanhar e interessar-se pelos netos, pelos miúdos, durante um período. Há de facto uma estabilização e uma possibilidade de uma vida para o que estava a passar normal. Não era a minha mãe, mas era a minha mãe, uma parte da minha mãe, não. Mas já não era há muito tempo, e antes com um sofrimento horroroso e ali sem esse sofrimento. Simplesmente as melhoras duraram um ano e meio, e ao fim desse tempo passou a estar numa diminuição profunda. Eu acho que não é propriamente uma depressão, é uma diminuição profunda das qualidades intelectuais, e até mesmo a parte motora ficou afetada. Quando ela fez a leucotomia, eu não sei se foi logo a seguir, eu vou com ela à Suíça,
para consultar um médico suíço. E eles ficaram... O médico, já não me lembro o nome, devo ter aí escrito e não o encontro. Ficou muito espantado e disse assim, mas esta senhora fez uma leucotomia porquê? Egas Muniz elabora mais ou menos o seguinte modelo. Certas psicoses resultam do facto de se estabelecerem no cérebro influxos, correntes preferenciais que se estabelecem fixamente. Enquanto que a vida psíquica rica, normal, corresponde ao estabelecimento de circuitos que se apagam e se reconstituem, portanto, a um fluir livre da circulação destes influxos, possivelmente de natureza elétrica, em certas psicoses, digamos que o pensamento passa apenas por certos canais e, portanto, não fica livre para percorrer os outros canais que dão, enfim, a liberdade ao pensamento das pessoas. E Egas Muniz pensa que se cortar fisicamente estes canais, vai libertar, portanto, o pensamento que pode, portanto, ir percorrendo outras zonas, outros campos. O Almeida Lima nunca foi uma relação, podia ter sido pessoalmente, por razões, mas não acompanhava a minha mãe. O Almeida Lima foi chamado como o cirurgião daquela especialidade. Eu, para a leucotomia, limitei-me a ser o executor da operação cirúrgica por eles indicados. Quereria agora dar para o público uma explicação de certas críticas que tenho feito, que é a falta de experiências iniciais, do exemplo de investigação científica que foi a arteriografia, não foi reproduzido na leucotomia, visto que era impossível fazer experiências em doentes, e que o nosso cérebro é tão diferente dos outros animais que qualquer experiência em animais não tinha nenhum significado. O cérebro é uma necessidade que se foi desenvolvendo ao longo de milhões de anos, mas não é a mesma coisa o que se passa com a mente. A mente usa o cérebro, não é equivalente ao cérebro. Usa. É um instrumento. Como o compositor e o pianista usam o piano, mas não é o estudo do piano que conduz à música. É um símile que acho que pode dar uma ideia do que é a maneira de diferenciar o cérebro da mente. O cérebro é o piano e a mente é o compositor e é o executante e é o maestro. Isso é que é a mente. É a música que sai. Hoje em dia sabe-se muitas diferenças, apesar de tudo. O cérebro não é só aquela localização. Tem imensas ligações entre si, está tudo bem ligado e, portanto, não é assim tão simples. Hoje em dia, a leucotomia não é feita na grande maioria dos países. É evidente que a leucotomia acabou por ter influência porque, na morte dela, não é? Porque ela, houve uma altura que começou a não ser capaz de andar, ela tinha 64 anos, ou 63, não conseguia andar, falar nunca deixou de falar. Cada vez se valoriza mais, hoje em dia, o relacionamento entre as pessoas. A construção da personalidade, a construção da mente, deriva de como é que foram os encontros, os primeiros semanas, meses, anos de vida. Deixa uma espécie de template, uma marca que vai influenciar. Constrói os alicerces de tudo que vem mais tarde. Ela terá tido também o chamado neurose de abandono, não é? Nós todos vivemos um bocado com isso. Temos medo de ser abandonados, porque temos medo de não ser bem gostados.
princípio começa ali, começa na primeira relação mãe-bebé. Portanto, se nós sentimos que a nossa mãe não gostou de nós, vamos levar isto pela vida inteira, não é? Compreende-se bem, sem falsa modéstia, eu tenha hesitado em aceitar o esmagador encargo. Mas a lúcida serenidade do chefe do Estado que a Providência proporcionou ao país nesta hora venceu os meus escrúpulos. A vida tem de continuar. Portanto, ele, desde que deixou de ser Ministro da Presidência, em 58, até 68, encheu a vida de trabalho. Além disso, acompanhava muitíssimo a minha mãe. Ele ia para casa a horas, ao fim da tarde, mas a tempo de estar com ela, de a acompanhar, do jantar, dela adormecer, conversava com a minha mãe. Depois fez fisioterapia, essas coisas todas, mas depois teve que ir para a cama, e depois ficou acamada, eu não sei bem quanto tempo, ficou acamada um tempo, e depois aí, de repente, faz outra infecção, porque estava muito calor e ela estava no quarto, tinha ar-condicionado. Eu penso sempre que a porcaria do ar-condicionado é que fez aquilo. Pronto, e ela teve uma septicémia, com 2 infecções, porque a dos rins nunca estava finalmente pronta, não é? E ela morre aí. Já a minha mãe estava um bocadinho baralhada, e, portanto, já nos últimos anos, e o meu pai presidente do Conselho, e a minha irmã estava a falar com ela, e a mãe dizia-lhe coisas sobre o que estava a passar, e enfim, algumas que a minha irmã pensava que não era natural que a minha mãe soubesse, estivesse a falar, até porque ela, e a minha mãe e tal. E depois perguntou-me, meu pai, mas o pai costuma contar à mãe? Eu converso com ela, conto-lhe tudo. E a minha mãe não tinha capacidade para integrar tudo organizadamente na altura, mas ele contava-lhe, e ela guardava parte das coisas que depois contava à minha irmã. Portanto, fazia parte da vida dele chegar a casa e ir conversar um bocadinho com a mulher, sabendo que, mas achava que era uma maneira de manter vida. Por acaso, a minha mãe casa com o meu pai e nunca põe em casa o amor dele. É engraçado. Nunca é posto em casa. Portanto, ele nunca a abandona. Afetivamente, o meu pai nunca a abandona. Muito boa noite. No mês passado, sucedeu na minha vida particular um acontecimento extremamente doloroso para mim e para os meus. E a par da já esperada presença dos amigos, chegaram-me aos milhares de todo o país e de muitos portugueses imigrados nos mais variados pontos do globo, subscritas por desconhecidos, mensagens enternecedoras de solidariedade e de conforto. Eu lembro precisamente de vir com ele no carro e de estarmos os dois assim muito em choque, por fazermos uma espécie de um segundo enterro, não é? Embora fizesse parte da maneira de ser da família, exteriorizar o menos possível esse tipo de... Está bem, ninguém ficou aos gritos, não, ninguém chorou, mas a emoção era muita. Com certeza. Uma coisa é exteriorizar, outra coisa é tê-la. É claro que a emoção era muita, até porque a relação com a mãe e a doença... O meu pai foi a segunda vez que eu vi chorar foi precisamente, ele tinha chorado quando morreu um sobrinho, que era filho único da irmã, e portanto foi ele assim... Ele teve que dar a notícia aos pais que estavam nos Açores. Hã? E ele teve que dar a notícia aos pais que estavam vivendo nos Açores. Sim, ele chorava, é impressionante. Depois nunca mais vi chorar, e depois viu chorar precisamente a primeira vez que a minha mãe entrou em coma. Isso foi impressionante, pronto.